Oi, tudo bem? Ontem a gente falou sobre crônica, né? Hoje a gente já vai passar para um lado da matéria que vocês não gostam muito, que a gente vai ver bem a gramática. Sei que vocês não gostam, parece que até eu tô escutando as reclamações falando: ah, não, gramática não. Mas, gente, é bem fácil essa matéria, tá? Ela não é muito complicada e nós começamos um pouquinho dela ano passado, certo? Então, nós vamos começar a ver os tipos de sujeito. Muito importante para tudo que a gente está estudando até agora, tá? Ano passado, nós vimos sobre o sujeito oculto muito bem. Agora, a apostila de vocês não pede sobre ele, mas eu vou relembrar um pouquinho para que vocês não se percam, não confundam entre os outros tipos que nós vamos ver, tá bom? O sujeito oculto, ele é simples, certo? Antes de falar bem sobre os sujeitos, eu quero começar com vocês a parte de relembrar certas coisas que são importantes agora. Por exemplo, pronomes. Vocês lembram sobre os pronomes? Nós temos os pronomes de caso reto e de caso oblíquo, certo? Os pronomes de caso reto nos lembram muito as pessoas do discurso. Facinho. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Certinho? Aqui tá fácil. O oblíquo, ele já é um pouquinho mais complicado. A gente não vai relembrar todo ele, mas a gente vai ver só os átonos. Átonos, lembrem da diferença entre átono e tônico. Tônico, Gatorade é um isotônico, é forte, é a sílaba forte. Átono, fraco, é a sílaba fraca, tá? O que importa para nós aqui? Por que eu tô falando sobre isso? Nós temos que lembrar aqui na terceira pessoa, um pronome átono é se. Como assim? A gente já vai ver. Também precisamos relembrar sobre as pessoas do discurso, que nós já falamos, que são as mesmas que o pronome reto. Primeira pessoa do discurso, do singular, eu, do plural, nós. Segunda pessoa do discurso, do singular, tu, do plural, vós. Terceira pessoa do discurso, do singular, ele ou ela, do plural, eles ou elas. Facinho, tá? Então, a gente vai começar pelo sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele que o verbo se refere a algum dos pronomes retos. Como assim, prof? Alguns dos pronomes retos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Tá? Quando eu falo assim, comi muito ontem. Vejam, a minha frase não tem sujeito. Ele tá escondido em algum lugar. Mas pelo verbo comi, a gente já sabe quem é o nosso sujeito. Comi, eu comi, sim, tá certo, ele encaixa bem certinho no verbo. Então, ele tá oculto, beleza? O segundo uso é no verbo imperativo. Nós falamos muito sobre o verbo imperativo ano passado, lembram? Verbo imperativo vem de imperador, ordem, pedido, né? Vá para casa agora. Vá é o nosso verbo de ordem. Vá para casa agora. Vá é o modo imperativo, é o verbo no modo imperativo da terceira pessoa, que seria ele ou ela, porém no imperativo nós temos o você. Então é você, vá para casa agora, tá? Você é o meu sujeito oculto. O terceiro uso do sujeito oculto é quando, lembrem agora a diferença de frase e oração, tá? Na mesma frase podemos ter várias orações. É quando, então, na primeira oração, temos o sujeito explícito e na segunda já não temos mais. Por exemplo, você mentiu para mim, fez coisa errada. Na segunda oração, fez coisa errada, não aparece o meu sujeito. Mas a gente já viu na primeira oração que ele tá ali. Certinho? Fácil, né? Depois a prof vai mostrar um esqueminha para vocês que fica mais fácil de lembrar. O segundo sujeito que nós vamos ver, então, é o sujeito indeterminado. Ele é muito parecido com o oculto, mas tem algumas regrinhas de diferença. É agora que entra aquela parte do pronome átono se.
Quando eu falo a frase vende-se esta casa, eu não tenho um sujeito. A minha casa não é o sujeito, não é ela que está praticando a ação. Vende-se esta casa. Quem está vendendo? Não sabemos. Ele é indeterminado. Vejam que aparece o pronome se depois do verbo, fazendo complemento ao verbo. Então, ele é o pronome átomo de terceira pessoa, tá? Lembrem disso. O segundo uso do meu sujeito indeterminado é quando um verbo se apresenta em terceira pessoa. Por exemplo, encontraram ouro em Pato Branco. Quem encontrou? Nós não sabemos. O nosso sujeito é indeterminado. Não é que ele esteja oculto. A gente não tem como saber esse pronome escondido. Não, ele é indeterminado. Encontraram ouro em Pato Branco. Não sabemos quem encontrou. Esse é o sujeito indeterminado. Quando nós não sabemos quem praticou a ação, ou quando a gente quer esconder, não quer deixar muito claro quem praticou ela, quem fez essa ação, certo? O terceiro, então, é a nossa oração sem sujeito. Prof, não existe oração sem sujeito. Existe. Nós também já vimos um pouquinho sobre ela. Lembram dos fenômenos da natureza? Nevar, chover, garoar, trovejar, relampejar. Cadê vocês para me ajudar nessa hora do exemplo, né? Sou ruim de exemplo. Amanhecer, anoitecer, enfim, fenômenos da natureza, tá? No caso de fenômenos da natureza, não existe sujeito. Por exemplo, choveu muito ontem. Veja, quem choveu? Ninguém. Chuva é um fenômeno natural, ela acontece sozinha. Choveu muito ontem. É a minha oração sem sujeito, certo? Esses fenômenos da natureza não tem como ter um sujeito por trás deles. O segundo uso da nossa oração sem sujeito é com os verbos estar, ser, haver e fazer. Por exemplo, faz tempo que eu tô te esperando. Olha uma coisa importante que eu coloquei nessa frase. Tempo. Faz tempo que estou te esperando. Quando eu quero demarcar tempo ou fenômeno natural, eu utilizo o ter, o haver, o estar com essa função de oração sem sujeito, tá? Outro exemplo. São 20 horas e 30 minutos. Não tem um sujeito, apenas são 20 horas e 30 minutos. Eu estou demarcando um tempo, tá? Há muitos alunos fora de casa. Há muitos alunos querendo voltar para a escola. Não, alunos não é o meu sujeito, tá? Não confundam aí. Eu estou falando há muitos alunos. Há. Esse há do verbo haver indica para mim que é uma oração sem sujeito. Vamos dar uma olhadinha nos esqueminhas que a prof fez? Olha só. Já no caso do nosso sujeito oculto, nós temos aquelas 3 regrinhas. Primeiro, então, eu vou começar pela oração aqui, ó, fez coisa errada. Aqui não aparece o nosso sujeito, mas na anterior, ele se encontra aqui. Você saiu escondida, fez coisa errada. Quem fez coisa errada? Você. Beleza? Segundo exemplo, vá já para casa. Temos aqui o nosso verbo no modo imperativo. Lembram da ordem? Imperativo, vem de imperador, dar ordens. Vá já para casa. Vá é um verbo imperativo de ele e você. Aqui está claro que eu estou falando de você, né? Vá já para casa. Belezinha? Comi muita pizza. Aqui, ó, não aparece nenhum sujeito nosso, só aparece o nosso verbo. Mas a gente já sabe que esse verbo remete ao pronome reto eu. Eu comi muita pizza. Beleza? É facinho, gente, de pegar esse daqui. Tem algumas regrinhas e tudo mais, mas não é difícil.
O mais difícil é gravar vídeo para dar aula sem vocês me incomodando, ficar chamando a atenção, falando sacisedo, parem quietos, tá? Eu vou deixar aqui agora um mapa mental para vocês anotarem. Vou pausar o vídeo, vou deixar alguns segundinhos. Quem quiser pode pausar o vídeo. Anotem bem no caderno, façam tudo bem bonitinho, beleza? Ó, piazadinha, é facinho essa parte, tá? O indeterminado, lembrem disso, terceira pessoa do discurso. Tentaram te assaltar. Qual é o sujeito? Não sabemos, só tem o verbo na terceira pessoa. Tentaram. Quem tentaram? Eles tentaram, terceira pessoa. Precisa-se de calma. Prof, como que eu vou lembrar que tá na terceira pessoa? Gente, lembrem que esse pronome aqui, ó, é um pronome da terceira pessoa. É o pronome oblíquo átono da terceira pessoa, certo? Precisa-se de calma. Pediram de você hoje. Quem pediram? Eles pediram. Então, terceira pessoa. Vende-se casa. Ó, de novo, o nosso pronome oblíquo átono. Certinho? Essa parte é bem tranquilinha, gente. Ó, pessoal, no caso da oração sem sujeito, nós temos então os fenômenos da natureza, nevar, chover, amanhecer, enfim, aqueles que eu citei antes. Aqui eu usei 2 exemplos. Choveu muito ontem. Certo. Como que não tem sujeito? Porque quem choveu? Ninguém choveu, é um fenômeno natural. Nevou em Londres. Ninguém fez nevar. Então, é algo da natureza. Aí temos os verbos estar, ser, haver, fazer, também como eu citei antes. Nesse exemplo, já está tarde. Não tem como definir um sujeito aqui. Não existe sujeito nessa frase. Já está tarde é algo natural, de tempo. Havia pessoas na rua. Prof, esse pessoas não é o nosso sujeito? Não, gente, ele não tá, ó, o nosso verbo não tem ninguém praticando essa ação. Haver. Certo? Lembrem disso. Quando vocês ficarem na dúvida, separem, pensem, quem está praticando a minha ação? Ninguém. Então, é uma oração mesmo sem sujeito. Exato. Deu para entender esses exemplos? Se não, qualquer coisa, peguem a apostila, deem uma olhada. Qualquer coisa, entre em contato conosco para a gente tirar as dúvidas, certinho? E agora eu vou deixar um mapa mental para vocês. Lembrem de anotar tudo bem certinho. Peguem o caderno, anotem, pausem o vídeo se precisar, tá bom? Vamos lá. Gente, lembrem de pegar o caderno, deixar o caderninho do lado, fazer anotação, pausar a hora que for o vídeo, tá? Prestem com muita atenção e tenham muita dedicação nesses vídeos, certinho? Para todo mundo pegar tudo bem bonitinho. Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, então. Não é muito difícil, certo? Só para demarcar, então, essas aulas, esse conteúdo estão nas páginas 55 do livro até a página 59, tá? Que termina com exercícios. Eu vou, então, pedir para vocês fazerem de atividade da página 56 até a 58. São 4 ou 5 exercícios só e não são tão difíceis, tá bom? Lembrem que nós estamos aqui para ajudar vocês, beleza? Fiquem muito bem, estou com muita saudade, é estranho ficar aqui sem chamar a atenção de vocês, beleza? Milhões de beijos, ó,